E aí, galera, bacana? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que bem, tá? Sou o professor Antônio Rafael Bolso, responsável pela disciplina de matemática básica. Hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados na etapa A2, ou na etapa 2, tá bom? Vou fazer a aula um pouquinho diferente, vou fazer a aula usando o Word, o Excel e PowerPoint, tá bom? Vou fazer agora com vocês, tá bom? Então vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, espero que vocês gostem, espero que vocês usem esse vídeo, essa gravação para a construção do conhecimento e que vocês consigam revisar e tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Bom, eu vou usar aqui o Word com vocês primeiramente. O primeiro tópico que eu quero revisar com vocês é o conteúdo de função do primeiro grau, né? O que é função do primeiro grau? É toda função que tem a forma a seguir. Que forma que é essa, professor? É quando você tem uma variável y que depende de x e o maior expoente de x é 1, tá bom? Vou abrir aqui para vocês verem. Então, você tem uma função y, só mudar aqui um pouquinho, você tem uma função y que depende de x. Então, você tem aqui uma função y que é igual a m vezes x mais b. Bom, o m é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Bom, você tem que lembrar que o m e o b são números que pertencem a qual conjunto? Conjunto dos números reais, tá bom? E o m, ele tem que ser um número diferente de zero, tá bom? Então, o m e o b são números que pertencem ao conjunto dos números reais, pode ser qualquer número, com a única exceção que o m tem que ser diferente de zero. Então, por exemplo, se fosse assim, ó, se fosse menos x mais 4. Se fosse assim, né? Menos x mais 4. Quem é o m? O m seria menos 1. Menos 1, tá? E o b seria 4. Bacana? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Essa definição a gente já tinha visto. Vamos ver aqui um exemplo. A função a seguir representa a quantidade de combustível Y em litros em função da distância em quilômetros percorrida por um veículo. Então, você tem aqui, ó, Y é igual a 48 menos 0,1x. Eu quero aqui, galera, na questão 1, esse enunciado se refere às questões 1 e 2, tá bom? Eu quero na questão 1, eu, eu quero calcular a distância que o veículo deverá percorrer para o combustível zerar. Ou seja, eu quero calcular o zero da função. Bom, quero calcular o zero da função. É isso que eu quero saber nessa questão. Calcular o zero da função. Então, como é que eu faço isso, né? Calcular o zero da função, né? Vou abrir aqui, ó. Então, o que eu quero, galera? Eu quero pegar a função y e igualar a zero. Por quê? Eu quero saber qual é o valor de x, né? Para que o tanque seja igual a zero. Então, ó,
Eu quero saber qual é o valor de x para zerar o y. Então, você vai pegar o valor de y, que é 48 menos 0,1x, e vai igualar a zero. Aí você tem uma equação, tá bom? Esse 48, ele está somando. Eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 0,1x igual a menos 48. Bom, o menos 0,1 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 48 dividido por menos 0,1. Fazendo essa operação, você vai perceber que negativo dividido por negativo é positivo. E 48 dividido por 0,1 vai dar 480. Isso significa o quê, né, galera? Isso significa que ele tem que percorrer 48 quilômetros, tá? Para o tanque de combustível zerar. Bom, beleza? Tranquilo até aqui? Bom, com isso, a gente já pode fazer a questão 2. A questão 2 é baseada na mesma função. Ele pergunta o que na questão 2? Calcular a quantidade de combustível que o veículo que o veículo terá após percorrer 300 quilômetros. Então, galera, ó, eu quero saber qual é o valor de y quando o valor de x é 300. O que você vai fazer, então? Você vai substituir o x por 300. Bom, aí você vai ter o seguinte aqui, ó. Você vai multiplicar 0,1 por 300, que vai dar 30. Então, o tanque de combustível vai ter 48 menos 30, que é 18 litros. Bom, então, ele quer saber a quantidade de combustível que terá após percorrer 300 quilômetros. Vai ter 18 litros. E na questão 1, a resposta é 480 quilômetros. Bom, tranquilo até aqui? Bacana? Então vamos fazer a questão 3. Ó. O enunciado se refere às questões 3 e 4. Um tanque contendo 21 mil litros de água começa a ser esvaziado, de acordo com a função a seguir, onde V é o volume de água no tanque e T é o tempo em segundos em que a torneira está aberta. Tá? Então, você tem aqui 21 mil menos 1/3 de T. Professor, como é que eu sei que a função é do primeiro grau? Porque o volume está dependendo de T. E o maior expoente de T é 1, então é do primeiro grau. Nesse caso, vai ser decrescente, tá bom? O que eu quero nessa questão aqui? Ó? Eu quero calcular, né, na questão 3, a raiz ou zero da função. Então, o que seria a raiz ou zero da função? Só copiar isso aqui. Então, você tem essa função. Eu quero saber qual é o valor de T para que o volume seja igual a zero. Então, eu quero descobrir o valor de T para que o volume seja igual a zero. Então, você pega a expressão que determina o volume e vai pegar ela e vai igualar a zero. Aí você vai ter uma equação. Então, esse 21 mil, ele está somando, ele vai para o outro membro subtraindo. Vai ficar assim, ó. Menos 1/3 de T igual a menos 21 mil. Para você descobrir o valor de T, basta você multiplicar 21 mil por 3. Vai dar 63 mil. Negativo, multiplicando por negativo, vai dar positivo. Então, é 63 mil segundos. É isso mesmo?
ou é minutos? É segundos mesmo, porque o tempo está em segundos, tá bom? Então, essa é a resposta da questão 3, ok? Essa é a resposta da questão 3. Até aqui, alguma dúvida? Tá tranquilo? Espero que sim. Tá bom? Bom, vamos fazer a questão 4. A questão 4, ele pede o quê, né? Ele pede para a gente determinar o tempo em segundos necessário para o reservatório ter 18 mil litros de água. Tá bom? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, na questão 4, eu quero saber o quê? Qual é o tempo para o reservatório ter 18 mil litros de água? Então, essa aqui é a função que você conhece. Função que determina o volume em função do tempo. Eu quero saber qual é o tempo. Eu quero saber qual é o tempo para que o volume seja 18 mil. Então, aonde tem o volume, você vai substituir o volume por 18 mil. Tá bom? Aqui que eu vou fazer agora aqui, ó. Esse 21 mil, vou fazer o seguinte aqui, ó. Esse um terço de T está negativo. Eu vou passar para o primeiro membro positivo. Então, ele vem positivo. Aí você vai ter 21 mil e o 18 mil está positivo, vem para o outro membro negativo, menos 18 mil. Então, o que você vai ter? Você vai ter um terço de T. E quanto que é 21 mil menos 18 mil? 3 mil. Para você descobrir o valor de T, basta você multiplicar 3 mil por 3, que vai dar 9 mil. Então, esse 9 mil é 9 mil segundos. Então, vai levar 9 mil segundos, tá? Para o reservatório ter 18 mil litros, tá? De água. Bacana? Tranquilo? Bom, vamos fazer mais uma questão que envolve função do primeiro grau. Olha, o próximo enunciado se refere às questões de 5 a 7, tá? Deixa eu passar isso aqui para uma próxima página, que é melhor. O custo total, que ele chamou de CT, de uma empresa do produto W é dado pela expressão custo total é 8 mil mais 20Q, onde Q é a quantidade produzida e vendida do produto W. A receita total, RT, da empresa do produto W é dada pela expressão RT é igual a 60Q. O lucro total é dado pela receita total menos o custo total. Então, na questão 5, ele quer saber o quê? Ele pediu para você determinar a função do lucro em função da quantidade Q, que é produzida e vendida, e depois calcular a raiz da função. Bom, então vamos fazer aqui. Primeiramente aqui, galera, ó, primeiramente, você sabe que lucro é receita menos o custo, né? Ele te deu o lucro. O lucro é 60Q. O lucro é 60Q, menos o custo. O custo também ele te deu, então, menos, entre parênteses, o custo é 8 mil mais 20Q, que é a quantidade vendida e produzida. Eu tenho que colocar o custo, ó, entre parênteses, porque eu vou ter que multiplicar por esse menos aqui, ó. Então, você vai ter o seguinte aqui, lucro total, você vai ter que 60Q menos esse menos aqui, você multiplica com esse mais, vai ficar menos 8 mil, tá? E menos vezes esse mais vai dar menos 20Q. Bom, então o lucro total vai ser, olha, 60Q menos 20Q vai dar 40Q.
menos 8.000. Bom, essa expressão aqui é a expressão do lucro total. O que eu quero saber agora? Qual é o valor de quê que vai fazer com que o lucro seja zero? Então, você vai pegar a fórmula do lucro e vai igualar a zero. Aí você tem uma equação, tá bom? Aí você vai ter o seguinte aqui, ó. Você tem 40 aqui, igual a 8.000. Porque esse 8.000 está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então, Q é igual a 8.000 dividido por 40. Então, Q é igual a 200. Isso quer dizer o quê, professor? Que se ele produzir e vender 200 produtos, tá bom? O lucro vai ser igual a zero. Bom, é isso. Agora vamos fazer a questão 6. Ele pediu para você determinar um intervalo de Q para que o lucro seja positivo, tá bom? Então, vou fazer aqui um gráfico aqui. Eu vou usar o PowerPoint aqui. Primeira coisa que vocês têm que saber é que, nesse caso, a função ela é crescente. A função ela é crescente. Então, quem é a raiz da função? A raiz da função é 200. Bom, então, a função é crescente, tem esse formato aqui, ó. Então, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Então, esse X para nós aqui é a quantidade. Então, você vai perceber que aqui você vai ter o lucro positivo. Nessa região você vai ter o lucro negativo, tá bom? Quando que o lucro vai ser positivo? O lucro, ele vai ser positivo, galera, nessa região azul. Então, quando a quantidade for maior que 200, você vai ter o lucro positivo, tá bom? Então, eu vou recortar isso aqui e vou passar aqui para o Excel aqui, ó, para o Word aqui, só um minutinho. Com base nesse gráfico aqui, ó, você percebe que o lucro... Ah, ficou errado aqui, gente, só um minutinho. O lucro, ele vai ser positivo, ó, nessa região que é azul, ó, né? E aqui ele vai ser negativo, ó. Na verdade, aqui é menor que zero, então é prejuízo. Agora sim está correto. Só recorta isso aqui. Passa para cá. Então, você vai perceber aqui, né, que o lucro ele vai ser positivo quando a quantidade for maior do que 200. Então, a gente fala o seguinte, ó, o lucro vai ser positivo quando isso implica que a quantidade tem que ser maior do que 200. Bom? E o lucro vai ser negativo quando a quantidade for menor do que 200. Bom? Ele quer saber que determina o intervalo de quê para o lucro ser positivo. Então, para o lucro ser positivo, a quantidade tem que ser maior do que 200. Bom? Aí o arquivo vai ficar bem organizadinho para vocês, ó, tá? E vamos lá. Na questão 7, ele quer saber o seguinte: qual é a quantidade que vai proporcionar um lucro igual a 4.840? Tá bom?
Então, como é que eu vou resolver isso, professor? Olha aqui. Eu vou pegar a função do lucro, que eu já conheço, que eu já determinei. Essa é a função do lucro, que eu já determinei. O lucro vai ser de 4.840, que vai ser igual a 40Q menos 8.000. Tá bom? Esse 8.000 está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar 4.840 mais 8.000. Isso é igual a 40Q. Você pode somar 4.840 com 8.000, que dá 12.840. Isso é igual a 40Q. O 40 está multiplicando, você vai passar dividindo. Você vai ter aí 12.840 dividido por 40. Isso vai te dar a quantidade. A quantidade, então, é 12.840 dividido por 40. Vai dar 321 itens que ele deve produzir e vender. Bom, tranquilo até aqui, galera? Com isso, a gente finaliza a revisão de função do primeiro grau. Bom, agora a gente vai para a função do segundo grau, beleza? Então vamos lá. Função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Deixa eu só colocar isso aqui na outra página. Função do primeiro grau, né? É toda função em que uma função y depende de x. E o maior expoente de x é 2. É toda função da forma a seguir. Qual forma a seguir, professor? Vou abrir aqui, ó. Então, você vai ter uma função y que depende de a vezes x ao quadrado mais bx mais c. E você tem que perceber, né, que o a, o b e o c são números que pertencem ao conjunto dos números reais. A única exceção que o a tem que ser um número diferente de zero. Bom, vamos colocar aqui embaixo assim. Agora vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Olha, o enunciado a seguir se refere às questões de 8 a 11. Então, olha, seja uma função y que depende de x da seguinte forma. Você tem lá y é igual a x ao quadrado menos 9x mais 14. O que você tem que já saber? Quem é o azinho aqui, né? O azinho. Quem é o azinho aqui, né? O azinho é 1, o B é menos 9 e o C é 14. Como o A é positivo, o gráfico vai ser uma parábola voltada para cima. Bom, o que ele quer saber, professor, na questão 8? Ele pede para você determinar, tá bom? A raiz ou zero da função. O que é isso, né, gente? Raiz ou zero da função. Então, você vai pegar a função y e você quer descobrir qual é o x que vai fazer o y zerar. Então, você quer saber qual é o x que vai fazer o y zerar. Então, você pega a expressão do y e vai igualar a zero. Aí você encontra uma equação, tá bom? Aí você vai perceber, né, que o azinho é 1, tá? O bzinho é menos 9 e o termo c é 14. Com isso, você vai descobrir, galera, o valor de x usando a relação de Bhaskara. Tá aqui, ó. Tá bom? Usando a relação de Bhaskara. Agora é só substituir. Vamos substituir para vocês verem. Quem é o bzinho? O bzinho é menos 9. Negativo, coloca entre parênteses. Ó. Menos 9. Então, bzinho de novo. Ó. Menos 9 entre parênteses. Ó. O termo A, ele vale 1. Então, coloca aí. Ó. E o termo C
vale 14. Bom, aqui embaixo o A também vale 1. Aí, vou copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos resolver aqui agora, ó. Menos 9 multiplicado por menos vai ficar 9, ó. Bom, aqui dentro, ó, dentro da raiz, vai ficar menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 14. Vai dar 25 dentro da raiz, ó. E 2 vezes 1 dá 2. Bom, vou copiar de novo aqui. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, você percebe que você tem um 5 positivo e um 5 negativo. Então, você vai ter um x, que eu vou chamar de x1. Esse x1, ele pode ser a soma de 9 mais 5, que dá 14. E aí você divide por 2 e vai dar 7. E o x2, ele pode ser 9 menos 5, que dá 4. Dividido por 2 vai dar 2. Bom, então, x1 igual a 7 e x2 igual a 2 são as raízes da função. Bom, perfeito. Na questão 9, ele pede para você determinar o valor de x que vai fazer a função ficar positiva. Então, para eu responder a questão 9, eu preciso da resposta da questão 8, que é as raízes 2 e 7. Tá bom? Vamos. Deixa eu só me organizar aqui. Você tem que perceber, então, que a função ela, ela vai ter uma concavidade voltada para cima. Deixa eu ver se eu acho um gráfico aqui mais ou menos de um jeito. Aqui, ó. Olha, a sua função vai ter este formato aqui, ó. Tá bom? O x1, ele vai ser, nesse caso, o menor valor, que é 2. O x2 é o maior valor, no caso aqui é 7. A concavidade vai ser para cima, tá bom? Vai ser para cima, porque o azinho é positivo, tá? E ele quer saber o seguinte, quando que a função é positiva? Bom, a função vai ser positiva, né? A função ela vai ser positiva quando estiver para cima, acima de x. Então, nessa região aqui, ó, ela está acima de x, ó. É positiva, nessa região também é positiva. E essa região positiva, ela precisa de valores de x. E os valores de x vão ser esses valores de azul, ó. Esse primeiro valor de azul que eu estou marcando aqui, ó, vai ser x, né, maior do que 7. E esse outro valor de azul, tá? X menor do que 2. Bom? Bom, então isso é para a função ser positiva. Então, para a função ser positiva, o x tem que ser menor do que 2 ou o x maior do que 7. Professor, e se fosse para ser negativa, né? Para ser negativa, quando que a função vai ser negativa? Quando ela está abaixo do eixo x, nessa região aqui, ó, vermelha. E essa região vermelha, para ela existir, ela precisa de um x. E o x vai ser essa região verde, ó. Essa região verde, ela está entre quem? Entre 2 e 7. Então vai ficar assim, ó, x maior do que 2 e menor do que 7. Tá bom? Então vamos recortar isso aqui e vamos levar para cá, ó.
Então, essa figura aqui, ela vai servir para a questão, se eu não estiver enganado, para a questão 9 e para a questão 10. Bom, então, na questão 9, ele fala o seguinte, ó. Determina o intervalo de x que faz a função ser positiva. Quando que a função vai ser positiva, galera? A função vai ser positiva quando o x assumir qualquer valor nesse intervalo de azul, ó, x menor do que 2 e maior do que 7. Como é que eu escrevo isso aqui? Ó? Fica assim, ó. A função y vai ser positiva quando isso implica que x tem que ser menor do que 2 ou x, certo? Tem que ser maior do que 7. Tranquilo? Tá? E agora, professor, quando que a função vai ser negativa? Vou colocar aqui, ó. Vou copiar para cá. Quando que a função vai ser negativa? Quando assumir qualquer valor de x nesse intervalo verde, maior do que 2 e menor do que 7. Então, a função, ó, ela vai ser negativa quando o valor de x for maior do que 2 e menor do que 7. Bom, então respondi também a questão 10. E na questão 11, ele pede para você determinar o valor de x que proporciona o valor de y igual a menos 4. Então, vai ficar o seguinte aqui, ó. Vou copiar aqui. Então, eu quero saber, na questão 11, qual é o valor de x que vai fazer o y ser igual a menos 4. Então, vai ficar o seguinte aqui, ó. Essa é a função y. Eu quero descobrir o seguinte, qual é o valor de x que vai fazer o y ser igual a menos 4. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação e vou igualar a zero. Tá bom? Ó. Esse menos 4, então, ó, ele vai para o outro lado mais 4. Aí eu igualo a zero. Aí resolvendo o 14 com 4, vai dar 18, igual a zero. Aí você tem uma equação agora. Uma equação. Aí você vai resolver da mesma maneira que a gente mostrou aqui, ó. Agora, nesse caso, o Azinho vai ser 1, o Bzinho vai ser menos 9 e o termo C vai ser 18, tá bom? Aí você usa a relação de Bhaskara. Relação de Bhaskara. Substituindo aqui, você vai perceber o seguinte, que o termo B é menos 9, se for negativo, coloca entre parênteses, menos 9, tá? O termo B é menos 9, o termo A é 1 e o termo C é 18. Então, resolvendo isso aqui, o que você vai ter? Ó, menos 9 com menos vai ficar 9, tá? Dentro da raiz, você vai ter 9 ao quadrado, que vai dar 81, menos 4 vezes 1 vezes 18. Vai dar, aqui dentro da raiz, galera, vai dar 9. E raiz quadrada de 9, você sabe que é 3. No denominador, 2 vezes 1 é 2. Tá bom? Então, você vai ter aqui duas respostas. Ó. Você vai ter duas respostas. Uma resposta eu vou chamar de x1. O x1 pode ser 9 menos 3, que dá 6. Dividido por 2 dá 3. Bom. E o x2 vai ser 9 mais 3, que dá 12. Dividido por 2 dá 6. Então, essas são as respostas. Quando o x for igual a 3 ou quando o x for igual a 6, o y vai ser menos 4. Bom? Bom, mais um exemplo aqui, ó.
tá? De função do segundo grau. Eu quero saber aqui, galera, você tem essa função aqui, ó, seja a função y, que depende de x da forma. X ao quadrado menos 700x, x ao quadrado menos 70x mais 600. Eu quero determinar o valor de x que vai fazer o y ser zero, tá? O que eu faço aqui, então? Só me organizar aqui. Bom, eu quero saber aqui, galera, qual é o valor de x que vai fazer o y ser igual a zero. Então, você sabe que essa é a função y. A função y é x ao quadrado menos 70x mais 600. O que eu vou fazer? Eu quero saber qual é o valor de x que vai fazer o y ser igual a zero. Então, você pega a expressão do y, que é x ao quadrado menos 70x mais 600, e vai igualar a zero. Aí você encontra uma equação do segundo grau. Aí você vai resolver da mesma forma que eu resolvi anteriormente. Você vai encontrar duas respostas, 10 e 60. Tá bom? Na questão 13, ele quer saber o seguinte: qual é o valor de x que vai proporcionar o valor mínimo? Então você tem que perceber aqui você tem que perceber o seguinte, gente, que você tem que perceber que essa função ela vai ser voltada para cima. Quando ela é voltada para cima, ela tem máximo. Olha para você ver aqui, ó. Desculpa, deixa eu só reformular aqui, ó. Quando a parábola é voltada para cima, ela tem valor mínimo, tá bom? O y vai ser mínimo, mínimo. Quando ela é voltada para baixo, certo? O y vai ser máximo. E tanto o máximo como o mínimo, ele é o y vértice. E o valor de x que proporciona o mínimo ou o máximo vai ser o x vértice. Bom? Então, vamos lá. O que ele quer saber aqui, né? Ele quer saber na questão 13 o valor de x que vai proporcionar o valor mínimo. Então, galera, ele está perguntando aqui, ele está pedindo para você calcular o x vértice, tá bom? O x vértice. Então, olha, essa é a função. Qual é a fórmula para calcular o x vértice, né? A fórmula é menos E sobre o dobro de A. Essa é a fórmula. Então, vamos substituir aqui, ó. Quem é o termo B? O B é menos 70. Então, negativo, coloca entre parênteses, ó. E o termo A é 1. Tá bom? Então, fazendo o cálculo aqui, ó, negativo com negativo vai ficar positivo. Então, vai ficar 70 positivo. 2 vezes 1 é 2. 70 dividido por 2 é 35. Então, quando o valor de x for 35, nós vamos ter o valor mínimo. O valor mínimo. E na questão 14, que é baseado na mesma função, ele pergunta o intervalo de x que vai fazer com que a função seja negativa. Bom, você tem que lembrar que as raízes são 10 e 60. São as raízes que a gente determinou aqui na questão 12, tá bom? 10 e 60. Então, você vai ter que perceber o seguinte aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui algumas coisas. Você vai perceber que o x1 é 10 e o x2 é 60.
Bom, ele quer saber nessa questão o intervalo que vai fazer a função ser negativa. Para a função ser negativa, galera, vai ser quando ela estiver abaixo do eixo X, que é essa região vermelha aqui, ó. E para essa região vermelha existir, ela precisa de um X. E o X vai ser esse intervalo azul. Esse intervalo azul de X faz com que, tá? Faz com que o Y seja negativo. Então, e esse X azul está entre 10 e 60. Vou recortar isso aqui e vou colar lá. Colar aqui, então. Só um minutinho aqui. Então, ele pergunta para nós qual é o intervalo de X que vai fazer a função ser negativa. Né? A função ela vai ser negativa, vamos abrir aqui, quando o X estiver nesse intervalo de azul. X maior que 10 e menor que 60. Então, ó, o Y vai ser negativo quando isso implica que o X vai ser maior do que 10 e menor do que 60. Perfeito. Bom, então com isso a gente finaliza a revisão de função do primeiro grau. Até agora a gente fez uma revisão de função do primeiro grau e do segundo grau. A gente finalizou agora a do segundo grau, tá bom? E agora a gente vai ver o que é. A gente vai resolver aqui alguns exemplos de progressão aritmética. Vocês me perguntam, professor, o que é uma progressão aritmética? É toda sequência que tem uma lei de formação em que o termo posterior é igual ao anterior mais um número fixo chamado de razão, que a gente representaria assim, ó. Então, se você tem a índice 2, que é o segundo termo, a índice 2 vai ser igual ao primeiro termo, ele vai ser igual ao primeiro termo mais a razão. Se você tem o terceiro termo, ele vai ser igual ao termo anterior, que é o índice 2, mais a razão. Se você tem o quarto termo, ele vai ser igual ao termo anterior, mais a razão. Genericamente, se você tem a índice n, ele vai ser igual a índice n menos 1, mais a razão. Tá bom? Essa fórmula, esse raciocínio é a definição de PA. Bom? Aí a gente tem que lembrar de algumas fórmulas, né? Quem são as fórmulas? A primeira fórmula é a fórmula do termo geral. Termo geral de uma PA. E a fórmula do termo geral é essa aqui, ó. A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Com essa fórmula, você escreve uma PA, conhecendo o primeiro termo e a razão. Tá bom? Beleza? E tem a forma também da soma dos termos de uma PA. Então, vou escrever aqui soma dos termos de uma PA. Para você somar os termos de uma PA, o que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro termo, vai somar com o enésimo termo,
vai multiplicar pela quantidade de termos e divide por 2. Essa é a forma, é a, é a forma da soma dos termos de uma PA. Deixa eu só colocar isso aqui, uma linha assim. Perfeito. Então, essas são as formas que nós devemos lembrar de uma PA. Bom? Então, por exemplo, aqui, ó, a questão 15. Questão 15, ele fala o seguinte. Deixa eu só copiar isso aqui para baixo. Essa questão 15, espera aí só um minutinho. Então, vamos lá. A questão 15. Numa PA crescente. Se a PA crescente, a razão é positiva. Tá bom? O segundo termo, ele vale 8. Tá? E o quinto termo, ele vale 20. Então, ele fala que o primeiro termo é 5, o terceiro termo é 10 e a soma dos três primeiros termos é 24. Então, vamos escrever aqui, ó. Eu vou ter que usar aqui a forma do termo geral. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele fala que o segundo termo é 8. Como é que eu vou escrever isso? Olha aqui. Então, se é segundo termo, o n vai ser 2, tá bom? E eu vou ter... Deixa eu escrever mais rápido assim. O segundo termo é quanto? É 8. Como é que eu escrevo o segundo termo? O segundo termo, ele vai ser o primeiro termo mais a razão. Isso é igual a 8. Bom? O quinto termo, como é que eu escrevo o quinto termo? O quinto termo vai ser o primeiro termo mais 4 vezes a razão. Isso é igual a 20. Bom? Com isso daqui, você tem um sistema. Você tem um sistema. Tá? Como é que eu resolvo esse sistema agora? Para você resolver esse sistema, você tem que cancelar ou o primeiro termo ou o segundo ou a razão. Você tem que cancelar o primeiro termo ou a razão. Eu vou cancelar aqui o primeiro termo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação, ó, e vou multiplicar ela por menos 1. Então, multiplicando essa equação por menos 1, vai ficar menos a índice 1, menos a razão, menos 8. Aí dá para você resolver. Ó. A índice 1 menos a índice 1 cancela. A índice 1 menos a índice 1 cancelou. Passar aqui sim. Aí você vai ter 4R menos R vai dar 3R. Igual 20 menos 8 dá 12. Aí você vai chegar à conclusão que o R é igual a 12 dividido por 3, que é 4. Aí você vai escolher uma das equações, tá? Por exemplo, eu vou escolher a primeira equação, a índice 1 mais a razão igual a 8. Eu já sei que a razão vale 4. Esse 4 está positivo, vem para o outro lado negativo. Então, ó, a índice 1 vai ser igual a 8 menos 4. A índice 1 é igual a 4. Bom, vamos ver se a gente já consegue validar aqui. Ó. O primeiro termo é 5. Isso é falso. Né? O primeiro termo ele é quanto? O primeiro termo ele é 4. Bom, o terceiro termo é 10. Vamos fazer aqui. Ó. Como é que eu calculo o terceiro termo? Olha para você ver. O terceiro termo, galera, ele vai ser o terceiro termo. Ele vai ser o primeiro termo mais 2 vezes a razão.
Vamos resolver aqui, ó. O primeiro termo eu sei que é 4. A razão eu acabei de calcular, eu encontrei que é 4 também. Então, você multiplica 2 vezes 4 é 8, mais 4, você encontra que o terceiro termo é 12. Bom, então vamos verificar aqui. O terceiro termo é 10, também é falso. É falso, ok? A soma dos três primeiros termos é 4. Bom, dá para saber. Ó. O primeiro termo é quanto? O primeiro termo é 4, a razão é 4. Então, o segundo termo é 4 mais 4, que é 8. E o terceiro termo é 8 mais 4, que é 12. Somando 4 mais 8 mais 12, vai dar 24. Então, é uma verdade. Então, a única, a única proposição correta é a proposição 3. E daria a letra B. Tá bom? Perfeito aqui. Agora, a questão 16, ele fala o seguinte, que a quantidade de termos da PA. Então, essa PA tem quantos termos, né? Para a gente responder isso, deixa eu colocar aqui, gabarito. Vou voltar lá. Responder a questão 16. Bom, vamos lá. Para eu responder essa questão 16, eu tenho que perceber o seguinte. Quem é o primeiro termo, galera? O primeiro termo é menos 2. Quanto vale a razão? A razão, ela vale 6. Como é que eu achei 6? 10 menos 4 ou 4 menos 2, que vai dar 6. Bom? E eu sei que o último termo é 418, que é o enésimo termo. Então, eu vou usar aqui, ó, a forma do termo geral. Ó. Então, quem é o enésimo termo? 418. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é menos 2. Quem é a razão? A razão é 6. Então, o que dá para fazer aqui? Ó? Esse menos 2, vou trazer para o outro lado positivo. Então, fica 418 mais 2. E vai ficar n menos 1 vezes 6. E 418 mais 2 é 420. Esse 6, ó, ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Ó. Aí vai ficar n menos 1. E 420 dividido por 6 vai dar 70. 70 é igual a n menos 1. Então, n é igual a 71. Então, essa PA tem 71 termos. Daria a letra D. Ok? Letra D. Bom, e progressão geométrica? O que é uma progressão geométrica? Professor, o que é uma progressão geométrica? Progressão geométrica, galera, é toda a sequência numérica que tem uma lei de formação, em que o termo posterior é igual ao anterior multiplicado por um número fixo chamado de razão. Então, seria assim, ó. O segundo termo, por exemplo, o segundo termo, ele vai ser igual ao termo anterior, que é o primeiro, multiplicado por um número fixo chamado de razão, que é o quê? Bom, e se fosse o terceiro termo? O terceiro termo seria igual ao segundo vezes a razão.
E se fosse o quarto termo, professor, seria igual ao terceiro termo vezes a razão. E se fosse o enésimo termo, seria igual ao enésimo menos um vezes a razão. Bom, uma forma que vocês têm que saber aqui é a forma do termo geral de uma PG. O termo geral de uma PG, que é o A índice N, ele vai ser A índice 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, essa é a forma do termo geral. Com essa fórmula, você consegue escrever uma PG, conhecendo a razão e o primeiro termo. Tá bom? Bom, vamos ver aqui um exemplo aqui. Ele pede, na questão 17, para você calcular o quinto termo de uma PG. Ele está te dando? Ele está te dando o primeiro termo, que é 1/6, e está te dando a razão, que é 2. Tá bom? Então, vamos lá. Essa é a fórmula, tá? Ele quer saber qual termo? Deixa eu botar aqui. O quinto termo. Se é o quinto termo, o N vale 5. O A índice 1, ele te deu, que é 1/6. A razão é 2, elevado a N, que é 5 menos 1. Bom, aí você pode resolver, ó, 5 menos 1 vai dar 4. 2 elevado a 4 é 16. Então, o quinto termo vai ficar 16 vezes 1, que é 16, dividido por 6. Dá para simplificar o 16 e o 6 por 2, vai dar 8/3. Então, esse é o quinto termo. Bom, quinto termo. Na questão 18, ele pede para calcular a quantidade de termos da PG. A fórmula que eu vou usar é a mesma fórmula. Só. Então, você vai perceber aqui, ó. Vamos olhar aqui. Você vai perceber nessa PG, ó. Nessa PG, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 1/32. Quem é o último termo? O último termo é 128. Quanto vale a razão? A razão você vai perceber que é 2. Como é que eu encontro 2? Você vai pegar 1/8, para você ver aqui, ó, a razão. Você vai pegar o termo posterior, por exemplo, 1/8, e divide por 1/16. Fazendo essa divisão aqui, você encontra 2. Bom? Professor, e se eu pegasse 1/16, dividir por 1/32? Também a razão vai dar 2. Então, a razão é 2, tá bom? Bom, eu quero saber quantos termos tem essa PG. Eu vou usar a forma aqui do termo geral. Então, quem é o último termo? 128. O primeiro termo é 1/32. A razão eu encontrei que é 2. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou. Aqui dá para multiplicar 128 por 32. Tá bom? Dá para multiplicar. Ou você pode escrever assim também, ó. O 128, você pode fatorar ele. 128 é 2 elevado à sétima. 32 é 2 elevado à quinta. Bom? Aí, você percebe que o 2 elevado à sétima e o 2 elevado à quinta está multiplicando. Dessa maneira. E o que eu tenho que lembrar
de multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar... Você vai conservar a base, que é 2, e vai somar 5 mais 7, que dá 12. Como as bases estão iguais, você despreza as bases e trabalha com expoente. Então, vai ficar 12 igual a n menos 1. Então, n é igual a 13. Então, essa PG tem 13 termos. Ok? Bacana? Então, com isso, a gente finaliza a revisão de PG, tá bom? Agora, a gente entra no conteúdo de matrizes, tá? De matrizes. Você me pergunta, professor, o que é uma matriz, né? Matriz é uma disposição em que os dados estão posicionados por linhas e colunas. Se você abre aqui, por exemplo, o Excel, ó, por exemplo, o número 12 aqui, ó. Esse número 12, ele tem uma posição, ele tem uma coluna e uma linha. A coluna é a coluna C e a linha 3, ó, que poderia ser a terceira coluna com a terceira linha, tá bom? O número 20, por exemplo, ó, ele está em qual coluna? C e qual linha? Quarta, que poderia ser a terceira coluna e a quarta linha, tá bom? Bom, eu tenho aqui as matrizes A e B. Eu quero calcular a multiplicação de A por B, tá bom? Você tem que lembrar o seguinte, deixa eu ir aqui no PowerPoint. Eu tenho, por exemplo, a matriz A. A matriz A, ela é N por P. E eu quero multiplicar pela matriz B. E a matriz B é P por K. Tá bom? O primeiro número é a linha e o segundo número é a coluna. Então, a matriz A tem N linhas e P colunas. A matriz B tem P linhas e K colunas. Eu só posso multiplicar duas matrizes se essa relação de A azul for igual, ó. Ou seja, o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. E a resposta disso vai ser uma outra matriz, que eu vou chamar de C. Essa matriz C vai ter qual dimensão? Ela vai ter a quantidade de linhas da primeira, que é N, pela quantidade de colunas da segunda, que é K. Tá bom? Bacana? Bacana. Então, eu tenho essa matriz A e a matriz B. Eu quero multiplicar A por B. Dá para multiplicar? Olha para você ver. Ó. A matriz A é 3 por 4, a matriz B é 4 por 2. Dá para multiplicar? Dá, porque a quantidade de colunas da matriz A, que é 4, é igual à quantidade de linhas da matriz B, que é 4. E você tem que lembrar que a multiplicação de A por B vai ser 3 linhas por 2 colunas. Tá bom? Bom, para ficar um pouco mais técnico, eu vou fazer... Deixa eu tentar fazer isso aqui no ao vivo aqui. Então, você tem aqui a matriz A e a matriz B. O resultado disso eu vou chamar de matriz C. Essa matriz C, galera, ela vai ter 3 linhas por 2 colunas. A matriz a gente representa entre 2 chaves, ou entre 2 parênteses. Determinante entre 2 barras. Então, nesse caso, a minha matriz vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, como é que vai ser aqui? Ó? Esse primeiro elemento, quem vai ser esse primeiro elemento? Para você encontrar o primeiro elemento, você vai pegar ó, o 2. Para você encontrar o primeiro elemento, você vai pegar a primeira linha da matriz A
e multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Então, vai ficar assim, ó. Vê se vocês enxergam. 2 vezes 4 mais 1 vezes 2 mais 5 vezes 12 mais 7 vezes menos 5. Esse menos 5 colocamos entre parênteses, menos 5. Tá bom? Eu peguei a primeira linha com a primeira coluna. Fazendo esse cálculo aí, vamos ver se vai dar certo. 2 vezes 4 mais 1 vezes 2 mais 5 vezes 12 mais 7 vezes menos 5. Eu encontrei 35. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar a primeira linha ainda da matriz A pela segunda coluna. Ficar 2 vezes 5 mais 1 vezes 9 mais 5 vezes 10 mais 7 vezes menos 8. Vai ficar assim, 2 vezes 5 mais 1 vezes 9 mais 5 vezes 10 mais 7 vezes menos 8. Vai dar 13. Bom? Aí você vai repetir esse processo agora. Agora você vai pegar ó, a segunda linha de A e multiplicar pela primeira coluna de B e depois pela segunda coluna. Tá bom? Você vai repetir esse processo. Repetindo esse processo... Será que... Deixa eu errar aqui já. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu ver se está certo. É 2 vezes 5 mais 1 vezes 9 mais 5 vezes 10 7 vezes menos 8. É 13 mesmo, não está certo. É meu gabarito que está errado. Bom, aí, deixa eu confirmar essa resposta aqui. Ó. No Excel, a gente consegue fazer esse cálculo aqui. Ó. Olha para você ver. A minha matriz A. Minha matriz A, ela vai ter... Aqui, essa é a minha matriz A. Minha matriz A vai ter 3 linhas e 4 colunas. Então, deixa eu pintar isso aqui. Então, vai ser 2, 1, 5 e 7. Menos 2, 3, 5 e 6. 1, menos 2, 4 e menos 5. Essa é a minha matriz A. Minha matriz B, ela vai ter 4 linhas e 2 colunas. Vou pegar essa parte aqui azul. Então, fica 4, 5, 2 e 9, 12 e 10, menos 5 e menos 8. Então, vamos lá. A minha matriz C, que vai ser o resultado disso, a matriz C, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Vamos ver se vai dar certo. Então, como é que eu vou fazer o cálculo aqui, galera? Ó, eu vou pegar a primeira linha da matriz A vezes a primeira coluna da matriz B. Então, você pega 2 vezes 4 mais 1 vezes 12 mais 5 vezes 12 mais 7 vezes menos 5. Deu 35. Depois você vai continuar ainda a primeira linha
da matriz A agora pela segunda coluna. Então, é 2 vezes 5 mais 1 vezes 9 mais 5 vezes 10 mais 7 vezes menos 8. Dá 13. Depois você vai pegar, ó. Vai pegar agora a segunda linha da matriz A, menos 2 vezes 4 mais 13 vezes 2 mais 5 vezes 12 mais 6 vezes menos 5. Bom, aqui, ó. Depois você vai pegar menos 2 vezes 5 mais 3 vezes 9 mais 5 vezes 10 mais 6 vezes menos 8. E agora você vai pegar a terceira linha com a primeira e segunda coluna. Então fica assim, ó, 1 vezes 4 mais menos 2 vezes 2 mais 4 vezes 12 mais menos 5 vezes menos 5. E, por fim, a terceira linha da matriz A com a segunda coluna da matriz A. Então, 1 vezes 5 mais menos 2 vezes 9 mais 4 vezes 10 mais menos 5 vezes menos 8. Bom, deixa eu só confirmar aqui. Confirmar se está tudo certinho aqui. Certinho, tá bom? Certinho. Então, a matriz, ela vai ser 35, 13, 28, 19, 73 e 67. Então, aqui vai ser 28, 19, 73 e 67. Aqui, galera, a resposta. Perfeito. Agora, na questão 20, nós temos o que na questão 20? Eu tenho uma matriz A, 2 por 2, eu tenho a lei de formação do elemento, tá? E eu quero calcular a matriz B. A matriz B é igual à matriz A mais a transposta de A. Então, vamos lá. Vou escrever aqui, ó. A minha matriz A, ela é uma matriz 2 por 2. Ela tem duas linhas por duas colunas. Então, ela vai ter 4 elementos. Ela vai ter o elemento A, o elemento A11, o elemento A12, o elemento A21 e o elemento A22. A lei de formação que eu estou usando, ela fala o seguinte: I e J, que o elemento vai ser I mais J. Bom, então vamos lá, deixa eu copiar isso aqui. Então, nesse primeiro elemento aqui, A11, o I vale 1 e o J vale 1. 1 mais 1 vai dar 2. Nesse segundo elemento aqui, A12, o I vale 1 e o J vale 2, que vai dar 3. Nesse terceiro vai dar 3, e nesse aqui,
o I vale 2, o J vale 2, é para somar, dá 4. Bom, a transposta da matriz A, ela vai ser também 2 por 2. Você vai inverter a linha pela coluna. Então, a primeira linha vai ser 2 e 3. E a segunda linha vai ser 3 e 4. A primeira coluna virou primeira linha e a segunda coluna virou segunda linha. Ele quer saber a matriz B. A matriz B vai ser a matriz A mais a transposta da matriz A. A matriz B vai ser 2 mais 2, 2 mais 2, o próximo elemento 3 mais 3, o próximo elemento 3 mais 3, e o próximo elemento 4 mais 4. Uhum. A matriz A e a matriz transposta, elas são simétricas, tá bom? São simétricas. Então, vai dar aqui 4, 6, 6 e 8. Isso mesmo, tá? Então, essa é a matriz B. Bom, já estamos terminando, tá, galera? Vamos fazer só mais um aqui para finalizar a nossa aula. E o nosso última revisão aqui foi de um conteúdo, foi o conteúdo que a gente ensinou para vocês, determinantes, regra de Sarros ou de Sarri, tá bom? Menor complementar, cofator, teorema de Laplace. Vou explicar isso tudo nessa questão 21. Primeiramente aqui, ó, para eu calcular o determinante, eu vou ter que escolher aqui uma linha ou uma coluna. Eu devo escolher uma linha ou uma coluna, para ficar mais fácil, aquela que tiver maior quantidade de zero. Então, você percebe que a terceira coluna, ela tem maior quantidade de zero. Então, eu quero calcular o determinante dela. Como é que vai ficar aqui, ó? Então, vai ficar o seguinte aqui. Então, eu vou usar o teorema de Laplace. Ó. Teorema de Laplace. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou calcular o determinante aqui de W. Como é que eu vou? Então, eu vou escolher a terceira coluna. Então, eu vou pegar o elemento da terceira coluna. Vai ser o elemento 1, 3, vezes o cofator vezes o cofator 1 e 3, mais o elemento 2, 3, vezes o cofator 2, 3, mais o elemento 3, 3, vezes o cofator 3, 3, mais o elemento 4, 3, vezes o cofator 4, 3. Aí eu vou copiar isso aqui tudo e vou colar aqui embaixo. Você percebe, então, que o elemento 2 e 3, ele é zero. E o elemento 4 e 3, ele é zero. E quando você pega zero vezes o cofator, vai dar zero. Então, zero vezes o cofator vai dar zero. Então, você vai perceber, ó, que para calcular o determinante, esse termo aqui, ó, ele vai zerar, esse termo também vai zerar. Então, para calcular o determinante, eu preciso do A13, que é 5, vezes o cofator 1 e 3, tá bom? E do elemento A33, que é 2, vezes o cofator 3, 3, tá bom?
Bom, para ficar mais didático, vamos fazer primeiramente aqui o menor, o menor complementar. O menor complementar. O menor complementar, eu vou fazer aqui o menor complementar de 1 e 3. Então, o que seria o menor complementar, galera? Você vai vir nessa matriz aqui, nessa matriz aqui, e você vai eliminar. Você vai eliminar a, o menor complementar aqui seria 1 e 3. Você vai eliminar a primeira linha com a terceira coluna. E um minutinho aqui. Bom, então você vai vir nessa matriz W, tá bom? Você vai eliminar a primeira linha e a terceira coluna. Eliminando a primeira linha e a terceira coluna, a sua matriz ela vai ter dimensão de ordem 3. Então, a primeira linha seria então, eu vou eliminar a primeira linha e a terceira coluna. O que vai sobrar? Menos 2, 3 e 6. Menos 3, 2 e 1. 1, 2 e menos 5. Tá bom? Agora, isso é a matriz que sobrou, mas eu não quero a matriz, eu quero o determinante. O determinante eu escrevo entre duas barras assim, ó. Esse determinante. E para resolver esse determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Vai ficar menos 2 e 3. Eu vou usar a regra de Sarri. Menos 3 e 2 e 1 e 2. Bacana? Então, esse cálculo, vou levar aqui para baixo. Então, quem vai ser o menor complementar? Você vai pegar aqui, ó, menos 2 vezes 2 vezes menos 5. Então, fica lá, menos 2 vezes 2 vezes menos 5, vai dar 20. Depois vai multiplicar 3 vezes 1 vezes 1, que dá 3. Depois 6 multiplicado por menos 3 multiplicado por 2. Vai dar menos 36. Aí você vai pegar agora 1 vezes 2 vezes 6, que dá 12. Como está subindo, inverte o sinal. 2 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 4. Inverte o sinal, dá mais 4. E, e menos 5 vezes 3 vezes 3. Vai dar 45 positivo. Inverte o sinal, dá menos 45. Então, o menor complementar, 3 vai ser 20 mais 3, menos 36, menos 12, mais 4, menos 45. Dá menos 66. Agora, eu vou ter que calcular o menor complementar 33. O que eu vou fazer? Menor complementar 33. Também é determinante. Você vai eliminar agora a terceira coluna e a terceira linha. Eliminando a terceira linha e terceira coluna, o que vai sobrar? Então, agora terceira linha e terceira coluna. Então, o que vai sobrar? 1, 2 e 7, menos 2, 3 e 6, 1, 2 e menos 5. Aí você vai repetir as duas primeiras colunas para usar a regra de Sarri. Então, esse vai ser o menor complementar. 3, 2.
Você vai pegar aqui 1 vezes 3 vezes menos 5 dá menos 15. 2 vezes 6 vezes 1 dá mais 12. E 7 multiplicado por menos 2 multiplicado por 2 vai dar menos 28. Aí você vai pegar agora 1 vezes 3 vezes 7 dá 21, vai dar menos 21, inverte o sinal. 2 vezes 6 vezes 1 dá 12, inverte o sinal, dá menos 12. Menos 5 vezes menos 2 dá 10, vezes 2 dá 20, inverte o sinal, dá menos 20. Então, o menor complementar vai ser menos 15, mais 12, menos 28, menos 21, menos 12 e menos 20. Dá menos 84, tá bom? Agora a gente vai calcular o cofator. Coloca aqui embaixo aqui, ó. O, o, o cofator. Eu vou calcular agora o cofator 1 e 3. O que eu preciso do cofator 1 e 3? Eu vou pegar, então, qual que é a regra? Menos 1 elevado a I mais J, vezes o menor complementar. 1 e 3 que eu calculei. Então, nesse... I mais J, peraí. Então, o meu I aqui é 1 e o meu J é 3. 1 mais 3 vai dar 4, tá? Aliás, 1 mais 3, né? 1 mais 3. 1 mais 3 vai dar 4. E o menor complementar meu é menos 66. Então, a resposta vai dar quanto do meu cofator 1 e 3? Vai dar 66 positivo ou negativo? Vai dar negativo. Tá? Agora, você vai calcular o cofator 3,3. Então, no expoente vai ficar 3 mais 3, vezes o menor complementar 3,3. 3 mais 3 vai dar 6. E o menor complementar 3,3 foi menos 84. Menos 84. Então, a resposta vai ser menos 84 ou mais 84? Vai ser menos 84. Menos 84. Então, com isso, eu consigo agora calcular o determinante. Eu volto aqui no teorema de Laplace. Ó. Lá no teorema de Laplace agora, e vou achar o cofator 1 e 3 é quanto? Menos 66. E o cofator 3,3, menos 84. Então, a resposta disso aí vai ser o determinante. Então, o determinante vai ser 5 vezes menos 66, mais 2 vezes menos 84. Deu menos 498, o determinante. Tá bom? Deixa eu só conferir aqui para ver se está correto esse cálculo, para não dar problema depois. 1, 2, 5 e 7, menos 2, 3, 0 e 6, menos 3, 2, 2 e 1, 1, 2, 0 e menos 5. Então, perfeito, dei sorte, né? Certinho, tá bom? Bom, galera, a gente fez uma revisão bem extensa, deu mais de 1h30 de gravação aqui de vídeo. Foi feito com muito carinho com vocês. Eu quis fazer tudo aqui ao vivo para ficar mais interativo.
Espero que vocês aproveitem muito, tá bom? Então, bom estudo e tchau, tchau. Qualquer dúvida, coloca lá no fórum que a gente vai estar resolvendo, tá bom? E tchau, tchau.